Salve, salve, você corintiana, você corintiana. Tá no ar um quadro novo aqui do podcast dos corintianos, tá bom? Hoje estamos fazendo um episódio bônus, comentários à parte aí do que nós estávamos apresentando dentro dos nossos podcasts, beleza? Eu, Guilherme Moraes, estarei comentando nesse episódio bônus para vocês, falando um pouquinho do que aconteceu no dia 5 de maio de 2020. Uma live entre André Sanches, Marco Belo, o Vessone, o Lucas, todos ali fazendo algumas perguntas para o Andrés, questionando sobre a situação atual da equipe do Corinthians. Eu vou comentar alguns pontos que foram bem abordados ali pelos repórteres e também pelo nosso presidente, querido presidente da instituição Esporte Clube Corinthians Paulista, certo? Então vamos lá, só para começar, ter uma linha tênue, né? A ordem cronológica dentro do que o Andrés estava comentando, da conversa que foi dentro da live no dia 5. Começando pelo primeiro assunto sobre os patrocinadores. Para deixar bem claro, ele explicou na live e acabou comentando que os patrocinadores não cancelaram o contrato. Alguns suspenderam o pagamento durante determinado tempo, né? Mas ainda tem contrato vigente com o Corinthians. E outros estão pagando 25% aí do que estavam pagando para a equipe do Corinthians em outros meses, certo? Então 4 estão suspensos, né, do pagamento e 5 agora pagam 25% da renda aí para a equipe corintiana, até para ajudar na parte financeira do clube, né? A gente sabe que nós estamos vivendo um momento um pouco mais crítico por conta do Covid, e essa situação tem influenciado diretamente na parte financeira do clube, né? Que já fez alguns cortes, tanto na parte dos funcionários, né? Funcionários do clube, os cozinheiros, massagistas, pessoal da comissão técnica já tiveram seu corte, tanto para os jogadores também, beleza? Uma atitude correta aí acredito, dos patrocinadores. Já era esperado que tivesse esse corte. O Corinthians também conseguiu negociar uma extensão dos contratos de alguns patrocinadores também. Isso faz a diferença pro caixa do clube, certo? Próximo tópico interessantíssimo. Essa eu acho que é a parte mais interessante, principalmente para nós torcedores, sobre as eleições, né? Tá cravado, as eleições do Corinthians não vão ocorrer no ano de 2021, que é como era de costume, que ocorria em fevereiro, né? Agora vai ocorrer em novembro, tá bom? Novembro, então vai estar ocorrendo as eleições no Corinthians. E como agora em abril tivemos as contas divulgadas pelo clube, né? Divulgadas entre aspas, né? Algumas pessoas tiveram acesso porque a transparência, a chapa do Andrés foi pro saco. O clube não divulgou, né? Não de forma oficial no seu site. Mas algumas pessoas tiveram acesso e o clube aí tá devendo, terminou o ano de 2019 com déficit de 177 milhões de reais. Se não for aprovado, há a possibilidade de adiantar as eleições. Até o mesmo Andrés comentou na live, né, na conversa que ele teve, que não faria sentido algum ele continuar no comando do clube para justamente ter as contas reprovadas, né? Então o conselho vai fazer a votação, acredito que agora nesse mês de maio, desculpa, fazer a votação para ver se aprova as contas do clube. Se aprovar, muito bem, segue o baile. Se não aprovar, aí teremos mais brigas políticas dentro aí do clube do Corinthians, certo? É uma questão que eu acredito não vai ser aprovado, tá? O pessoal do conselho, eu acredito que vai reprovar essas contas, até por tudo que foi passado, tudo que foi conversado, a transparência que o Andrés fala que tem e não tem. A chapa dele tá muito perdida, né, nesse último mandato dele. Então é uma coisa que realmente ele vai ter muitos problemas. Eu acredito que agora em maio teremos
atualizações, né? Teremos novidades sobre esse caso, porque é uma conta muito alta, uma dívida muito alta que não tem hoje o clube de onde tirar, né? Fora as outras dívidas que saíram nos últimos dias sobre a questão financeira da parte do Corinthians. FGTS de jogador que não foi pago, direito de imagem, e isso vai se acumulando até chegar em dívidas milionárias. Coisas absurdas que o corintiano não gosta de estar vendo, né? Não estava acostumado, né, com essa parte, e agora está vivendo tudo de novo. Parecendo bastante o que foi o começo do século aí, na era do Dualib, fim da era do Dualib ali, com a parceria da MSI. Então, muitas dívidas começaram a aparecer naquela época e agora também o Corinthians, como eu já comentei no podcast, o Corinthians está aparecendo mais em página política e econômica do que na página de esportes. E isso é um agravante enorme para a instituição, algo que prejudica a imagem do clube, a credibilidade em negociação, e isso vai ficando cada vez pior, certo? Um dos motivos que o Andrés alega para essas contas estarem tão altas, para essas dívidas estarem tão altas, é justamente a contratação. Ter feito muitas contratações em 2019, em 2018 não foram tantas, em 2019 ele disse que passou um pouquinho do limite, né? E agora 2020 também não foi muito acima. Só que a fala dele é bem estranha, sabe? É bem difícil de acreditar que o excesso de jogadores vai trazer esse problema. Foram contratações pedidas pelo Carille na época, solicitadas pelo treinador, que na época estava comandando o Corinthians, tirando o Marlon, né, que já tinha sido um pedido anterior, não sabemos de quem, né? E aí o Carille pediu os jogadores e o Corinthians foi atrás, o Andrés foi atrás e conseguiu contratar o que ele pediu. Isso pra mim é falta de planejamento, né? Porque se você sabe, você tem uma lista de jogadores que o treinador já passou, que ele gostaria de ter na equipe. Você sabe do seu planejamento financeiro, sabe do planejamento da temporada, e você contrata mesmo assim, sabendo que pode dar errado na parte lucrativa. Não sei até onde que o Andrés está sendo coerente com ele mesmo, com a própria fala dele, né? Porque o Corinthians conseguiu o campeonato 2019, né, o campeonato paulista, teve que lutar lá para chegar nas 8 primeiras posições do Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga para pré-Libertadores de 2020 e conseguir uma vaga na semifinal aí da Sul-Americana, apenas, né? A Copa do Brasil não conseguiu avançar muito, não conseguiu ter sucesso, e eu não sei até onde que esse planejamento foi claro por parte do Andrés, porque você pega uma temporada de 2019 e do nada aparece 2020, tudo no vermelho, não consegue vender jogador, o jogador que vende, o Pedrinho, ainda não recebeu a grana do Pedrinho, o Benfica ainda não pagou, vai tentar adiantar 2 parcelas desse dinheiro para justamente pagar as dívidas que tem, acertar as dívidas com os jogadores. Então o Andrés ele vai se perdendo no discurso. Em alguns momentos ele parece que não tem o que falar, e aí ele alega o grande problema que ele teve aí nesse mandato, ao excesso de jogadores que foi comprado. E o Corinthians é um clube que lucra muito também, média 500 milhões aí por ano. Então, um clube que lucra tudo isso, não gastou tudo isso em contratação e ainda termina no vermelho, falta acho que a palavra mais correta pro Andrés é que falta planejamento. Falta muito planejamento pro Andrés, para toda a diretoria que tá junto com ele. E o que se espera... só um detalhe sobre a questão das eleições em novembro. Um detalhe muito importante que o Andrés comentou ontem, que foi o seguinte: até o momento ele não apoiou ninguém, por enquanto a chapa dele não conversou nada sobre as eleições, apesar de estar muito próximo, né? Que ele deixou bem claro, né? Se a chapa dele for apoiar alguém, então ele vai
né, vai estar por trás ali, vai estar apoiando normalmente. Ele não estará na próxima eleição, isso é uma coisa que ele deixou bem clara, ele vai ficar de fora. Se por um acaso a chapa dele também não apoiar ninguém, aí ele tá fora. Ele não vai se aliar a nenhum candidato nessas eleições. Então eu acho que é um caminho, a luz no fim do túnel aparecendo para ir pro clube, né? Quem sabe a partir de agora o Andrés vaza de vez do Corinthians sem ter ninguém da corja dele por dentro. Isso seria muito importante para o Corinthians para fazer realmente uma mudança de vez aí no clube. Não só na parte do futebol, né? Mas sim no clube no geral, beleza? Eu já falei sobre dele ter apontado sempre para o mesmo erro de ter contratado muitos jogadores. E ele fala que o Corinthians não vende mal, né? Inclusive o Marco Belo, aí da Rádio Transamérica, fez uma pergunta comparando o Corinthians com outros clubes, até como o São Paulo, na questão das vendas. E ele falou que o Corinthians não vende mal. E ele explicou toda a trajetória, falou que o garoto chega com 7 anos, chega com 16 anos, ele tem que assinar um contrato profissional, passa alguns anos, ele vai bem na Copa São Paulo, chega na seleção de base, ele já quer ganhar mais, tem toda aquela negociação, e aí o jogador, o empresário já pede porcentagem dentro do passe, toda aquela história que a gente já conhece, né? Mas, Andrés, desculpa, né? Um clube com o tamanho do Corinthians não pode vender um Maicon por 6 milhões de euros. Não pode vender um Arana, sei lá, por 8 milhões de euros. Acredito que tenha fechado. O Corinthians não pode ficar perdendo dinheiro. O Pedrinho é um deles. O Pedrinho, a multa é de 150 milhões de euros. Tá saindo por nem metade disso. Então, o Corinthians sim é um clube que vende mal. São casos raros que o Corinthians consegue sair bem. Eu acho que a última talvez tenha sido a venda do Jô, né? Porque contratou de graça e vendeu por 40 milhões de reais. E aí tenha sido o grande impacto, até pela idade que o Jô tem, né? Já é um pouco mais avançado. O Andrés acabou se perdendo muito nos argumentos, acabou citando até a venda do Silvinho. Quanto tempo faz que o Silvinho já parou de jogar bola? Quanto tempo faz que o Silvinho já saiu do Corinthians? Então, nos últimos anos, se você for pegar a quantidade de jogadores que o Corinthians vendeu e pelo dinheiro que foi vendido, é algo a se estranhar. Eu vou citar um exemplo até do próprio Pedrinho com o Vinícius Júnior, com o Paquetá. O Flamengo com 4, 5 jogadores juntou 500 milhões nessa brincadeira, né? O Santos fez uma venda muito boa do Rodrigo também, teve a venda do Neymar. Então, acho que é melhor, às vezes, aceitar que errou do que ficar criando justificativas, né? Criando desculpinha para não se perder nas próprias palavras. Sobre algumas renovações, né? Também Léo Santos tá para renovar já, só falta assinar o documento, tá? O Sid Clay vai ser aguardado até o final do ano, até pela desconfiança que a comissão técnica tá tendo com o lateral esquerdo do Corinthians. Ele veio emprestado no começo do ano, veio fora de forma, não conseguiu entrar em forma durante o começo da temporada. Agora está sendo acompanhado de perto aí pela equipe médica do Corinthians durante essa parada. Então ainda vai ter que aguardar até o fim do ano. O Love e o Bozelli estão, na verdade, aguardando só voltar mesmo, para os jogadores voltarem para o clube, voltar para a rotina normal, para realmente aí sim sentarem para renovar o seu contrato ou não. Eu acredito que o Bozelli seja mais fácil de renovar do que o Wagner Love. Outros pontos que ele acabou citando, até para não ficar muito longo essa parte do nosso bate-papo aqui, o bate-papo Fala Guimarães aqui com vocês. Na live ele citou alguns cortes dos salários, né? Deu algumas justificativas para justamente alinhar. Tem alguns jogadores que já estão ajudando os funcionários, né? Que tiveram um corte de 70%. É uma coisa que realmente não desce. Os funcionários que ganham 2, 3 mil reais têm um corte de 70%, e jogadores que ganham 300, 400, 500 terem um corte de 25%. É uma coisa que é difícil de aceitar, principalmente pelo momento que a gente está vivendo e pela vida que cada um leva, né? Então, para mim foi uma conduta muito errada do Corinthians,
diante desse momento. Poderia sim ter feito ao contrário, ou nem precisava ter chegado a 70%, mas chegasse a 50% do salário dos jogadores, e aí pelo menos o máximo 25% de quem realmente precisa do dinheiro ali todos os dias, né? Foi acho que muita gente foi pego de calça curta, mas tem alguns jogadores que já estão ajudando esses funcionários, pelo menos para não ter tanto prejuízo, certo? As dívidas do Corinthians, ele acabou citando algumas, né, que foram perguntadas sobre os 177 milhões, como eu já mencionei. Tem dívida ali com o Ramiro, falam que é um valor e ele cita outro. Assim, no geral, a chapa dele é da transparência, né, como eu havia citado. O Andrés, ele todo de 2018 pra cá, ele não vem sendo transparente em momento algum. Isso é a grande verdade. Porque muitas vezes que o Corinthians passou algumas dificuldades agora nos últimos tempos, quando você vai perguntar pro presidente, ele simplesmente tira o foco. Ele simplesmente tira o dele da reta e aí foca em outras coisas, como jogar contratação de jogadores, excesso de contratações, joga para outros clubes rivais como Flamengo e Palmeiras, fala que uma hora o Flamengo vai quebrar, uma hora o Palmeiras vai quebrar, então se preocupa muito mais com os outros do que o próprio umbigo, né? Então o Andrés acaba se perdendo nas próprias palavras, ele tenta tirar o foco de tudo, ele é muito esperto nessa questão. Quando a situação está um pouco mais apertada, ele vai lá e aí tenta mudar o foco, tirar o foco do Corinthians para focar em outra coisa. Só para poder finalizar também esse rápido bate-papo, queria citar, acho que o assunto mais importante ali da live também, que foi a ilustre presença de Thiago Nunes aí na casa do André Sanches, onde estava sendo gravada a live. Há pouco tempo atrás, teve algumas declarações do Thiago Nunes sobre o Cifutti, né? Realmente o Cifutti está abandonado, todo mundo agora sabe disso. Andrés não gostou, falou que ele poderia ser treinador do Barcelona, que ele poderia chegar ao Barcelona, porque teria uma estrutura melhor, tudo mais. Isso pegou muito mal, né? Muitos boatos, inclusive, falando da saída do Thiago Nunes, chegada de outros treinadores, começou a muito bafafá durante a live. O Thiago Nunes apareceu para abraçar com máscara, tudo, abraçou o Andrés, foi uma coisa muito rápida. É difícil até comentar, porque tem uma coisa, até estava comentando com o Bruno Cassiano, né, sobre essa questão. O Andrés, ele é muito esperto. Ele sabia que as perguntas viriam para ele sobre o Thiago Nunes. Conseguiu marcar uma reunião justamente no horário da live e que o Thiago Nunes estivesse dentro da casa dele para poder aparecer e mostrar que a situação tinha sido normalizada, não tinha discussão, não tinha briga, não tinha problema algum entre os dois. Então ele foi muito esperto nessa. Para mim não tem essa de eles estão num clima bom, pra mim não desce. Eu acho que realmente ele usou ali o momento pra diminuir a fumaça. Ele foi esperto, usou o YouTube, né, pra poder mostrar que realmente não estava acontecendo nada, toda a divulgação, tinha algumas pessoas assistindo. Então ele usou da esperteza dele pra realmente abafar o caso, né, para mostrar o futuro, falar que tá discutindo o futuro do Corinthians quando voltar, planejamento, que não sei o que, mas não tem essa, né? Talvez alguns chegam a comentar que é bom mostrar isso, para mostrar que os dois estão em paz, mas eu acredito que a torcida corintiana entendeu muito bem o recado. Eles não são amigos, né? Pelo que o Andrés falou no último dia, e desse espaço de tempo até a live, acredito que a cabeça dele não tenha mudado. Diante do que foi falado o Thiago Nunes acabou falando sobre o Cifutti. Para mim ele usou muito bem ali da imagem, tentou abaixar a fumaça, mas ele sabe que é muito diferente hoje a torcida do Corinthians. É uma torcida que está muito mais ligada, muito mais esperta a qualquer atitude que ele faça. Então eu não vejo, talvez com bons olhos, essa aproximação. Não sei até quando, como eu já comentei no outro podcast, não sei até quando que o Thiago Nunes aguenta dentro do Corinthians. Gente, isso é um bate-papo rápido, só para comentar como foi a live do dia 5 aí
do Andrés com os jornalistas, tá? E é isso. Em breve teremos mais desses episódios bônus aí, que é mais um bate-papo rápido, para justamente falar de coisas mais pontuais. Andrés, que eu espero que seu prazo já esteja acabando dentro do Corinthians, perfeito? É isso, gente. Corintiano, seu papo de mano pra mano, de mano pra mana. E é isso. Muito obrigado pela audiência. Curta a gente nas nossas redes sociais. E é isso aí. Até a próxima.